Certinho? Vamos lá. Então, pessoal, aquilo que eu havia comentado com vocês, então hoje a gente vai estar vendo um pouquinho dessas etapas, né, relacionadas ao processo de carcinogênese. Então, é interessante, né, que dentro da dinâmica da definição, a gente vai perceber que existem alguns fenômenos biológicos que, de fato, vão estar promovendo toda aquela modificação celular, né? Então, a gente relaciona desde processos intrínsecos, como também fatores extrínsecos, né? Então, que seriam agentes etiológicos que vão estar promovendo toda essa modificação genética, né? Na verdade, promovendo ou iniciando. A gente vai ver que existe uma diferença no conceito de um inicializador e um promotor aí, né, relacionado a exatamente esse processo de carcinogênese, ok? Então, ó, só para a gente destacar, então, de uma forma bem direta, tá, pessoal? Quando a gente fala, por exemplo, da dinâmica relacionada às etapas de carcinogênese, vamos imaginar que é aquilo que define a formação e o desenvolvimento das células neoplásicas. Então, a partir de agora, a gente só vai falar de neoplasia. Esquecer aquele conceito de displasia para que a gente possa entender toda aquela dinâmica de proliferação autônoma, que vai ter uma perda considerável de diferenciação e que isso vai estar promovendo exatamente aquilo que seria uma disfunção naquele tecido, né? Então, toda a dinâmica relacionada ao desenvolvimento de processos neoplásicos. Então, para formação e desenvolvimento, a gente tem inicialmente aí, ó, 3 etapas. Etapa de iniciação. Essa etapa de iniciação, pessoal, vamos imaginar que é aquele que envolve o agente carcinogênico, né? Ou seja, aquele que vai ser capaz de induzir o processo de alteração genética. Então, essa alteração genética, vamos imaginar que ela deve ser permanente, né? Então, aí a gente observa que existem alguns genes, né, que acabam sendo alvo, né, que acabam, de certa forma, promovendo uma alteração que, de fato, não tem como você voltar, tá? Aí lembra que nessa dinâmica de iniciação, a gente sabe que antes de acontecer isso, eu tenho toda aquela dinâmica de regulação do ciclo celular, né? Então, que muitas das vezes ele não vai progredir. Então, observado essa alteração genética, você pode estar fazendo com que a célula morra por apoptose, né? Então, de certa forma, a gente vai perceber, né, que num processo em que você não tem esse controle, principalmente por modificação do gene que codifica a proteína P53, que aí esse processo ele se torna permanente. Então, a segunda etapa, ela vai ser justamente relacionada ao processo de promoção. Então, aquela célula que teve a sua alteração genética, ela acaba sendo estimulada a um processo de proliferação. Lembra que eu tenho, então, um agente promotor. É um agente que vai ampliar e fazer com que aconteça o crescimento desses clones alterados, tá? Aí, pessoal, aqui na etapa de promoção, nós observamos, por exemplo, a ação de alguns fatores de crescimento. Aí a gente está falando de hormônio, de proteínas, que vão fazer com que essa célula ela se multiplique de uma maneira completamente descontrolada. Tá? Aí daqui a pouquinho a gente vai ver especificamente, né, o que vai acontecer dentro dessas 3 etapas. E a última etapa, né, penúltima, porque existem algumas literaturas que consideram uma 4ª etapa como invasão, né, mas aqui eu vou estar falando da invasão dentro da progressão, que significa exatamente esse clone amplificado se proliferando, né, de maneira com que você tenha o crescimento daquela massa tumoral, né? E aí você cria um potencial de metástase. Você vai induzir aquela dinâmica da angiogênese, né, para que, de fato, você tenha possibilidade dessas células estarem migrando para outro local, né? Então, aqui nessa progressão, você já tem os sinais clínicos, né, daquilo que seria, de fato, o processo do desenvolvimento do câncer. Então, ó, vamos imaginar, eu tenho inicialmente uma indução, né, as etapas. Uma indução da proliferação, da mutação, desculpa, da alteração genética. Percebam
que essa indução ela pode ser reversível. Ou seja, eu tenho a possibilidade de um reconhecimento durante toda a dinâmica de divisão celular, né, do ciclo mitótico, para que, de fato, você possa estar fazendo aquela dinâmica de um reparo do material genético e que essa mutação não vá para frente. Então, a partir do momento que essa alteração ela possa, por exemplo, comprometer o gene que codifica a P53, então você vai manter essa alteração genética e aí você tem aquilo que seria a ação dos agentes promotores, né? Então, que vão estar promovendo a proliferação celular, ou seja, a expansão clonal dessas células modificadas, né? Que aí vai estar indicando o processo de promoção. Importante, pessoal, que até mesmo nessa etapa de promoção, ou até mesmo numa situação em que você não tem o reparo de DNA feito de maneira correta, isso ainda pode estar levando à morte, tá? Aí a gente está falando, por exemplo, de ação do nosso sistema imunológico, ou até mesmo de outros fatores que vão estar induzindo aquilo que seria a morte dessa célula. Então, caso essa dinâmica de morte não aconteça, eu tenho aquela situação em que essa célula continua proliferando. Percebam que eu tenho modificações na questão da morfologia, então eu tenho modificação morfofuncional dessas células, e aí essa proliferação faz com que cresça aquela massa tumoral, né? Então potencializando a dinâmica da metástase. Então, de uma forma bem resumida, as 3 etapas que vão estar sendo correspondentes à dinâmica da carcinogênese. Então, aí eu tenho, né, de fato, esse tipo de situação. Ok? Então, de maneira bem didática, né, mostrando um fluxograma de como que esse processo ele vai estar acontecendo. Então, percebam que quando eu falo de um agente carcinogênico, vai ser aquele que vai ser possível promover, né, uma dinâmica de alteração genética. Então, a gente está falando de um agente químico, de um agente físico ou de um agente biológico. Só lembrando, pessoal, que esse agente biológico, ele vai ter uma atividade muito mais a longo prazo, né? Aí a gente está falando, por exemplo, de situações que envolvam a questão de uma infecção viral ou até mesmo a presença de algum agente biológico, né, dentro daquele organismo. Então, isso pode estar ocasionando, né, numa situação aí de defesa, a inativação ou até mesmo a eliminação desse agente biológico. Então, vamos imaginar, desses agentes carcinogênicos, origem química, física e biológica. Aí eu tenho uma dose biológica efetiva, ou seja, a quantidade, vamos imaginar lá naquela dinâmica do agente etiológico, né? Então, o mecanismo de ação relacionado exatamente a esse agente etiológico vai ter aquilo que seria uma dose biológica efetiva. Isso significa que vai ter a ação necessária para que aconteça a mudança no material genético, tá? Aí, pessoal, é interessante que a ação desse agente químico, desse agente físico ou até mesmo desse agente biológico, ele não necessariamente precisa ser imediato. Ele pode ser a longo prazo. Então, pode ser doses pequenas desse agente que constantemente vai provocar algum tipo de alteração. Até que essa alteração ela toma uma magnitude que vai estar levando a toda aquela modificação celular. Então, por exemplo, a questão do raio ultravioleta, a questão dos componentes químicos relacionados ao cigarro, né? Ou até mesmo pessoas que acabam trabalhando em contato com materiais radioativos. Então, vamos imaginar exatamente essa dinâmica. Eu tenho fatores, agentes carcinogênicos que vão estar atuando a longo prazo. Né? E a gente sabe que tem aqueles que acabam tendo uma ação imediata, né, que podem promover, de fato, a morte da pessoa, né, do portador. Né? Então, dose biológica efetiva, vamos imaginar que eu tenha a modificação do material genético. Essa modificação pode estar levando a um reparo,
que seria aquela etapa que pode ser reversível. Eu tenho ativador de pró-oncogênese, ou seja, pessoal, que nós observamos que existem certos genes no material genético da célula que eles estão meio que adormecidos, né? Então, existe a possibilidade deles serem ativados, né, por conta da ação desses agentes carcinogênicos. Então, isso pode estar fazendo com que aconteça essa modificação celular. Ou então, pessoal, promover diretamente um processo de mutação, né? Que aí vamos imaginar as 3 etapas relacionadas à ação desse agente carcinogênico. Aí existe uma outra possibilidade que seriam alterações celulares. Interessante que essas alterações celulares não necessariamente correspondente a um agente extrínseco. Então, eu posso ter uma dinâmica intrínseca, uma situação de um dano oxidativo, de um reordenamento cromossômico ou até mesmo alterações enzimáticas, que vão estar causando, de certa forma, uma instabilidade genômica. Então, pessoal, a gente pode dizer que, majoritariamente, eu tenho uma relação com esses fatores. E a gente sabe que existem aqueles fatores intrínsecos, como, por exemplo, fatores genéticos, que por conta dessa instabilidade do genoma, pode estar levando a essa mutação. Então, pessoal, ativação de proto-oncogênese, mutação, vai, de fato, causar alterações genéticas. Pessoal, vamos imaginar que quando eu falo de alteração genética, a gente está envolvendo uma linha de produção, né? Vamos pegar uma receita da Coca-Cola, tá? Para a gente entender. Então, a Coca-Cola tem um padrão de receita. Então, eu tenho os componentes, aquele caramelo, né? Que tem a concentração dele, aí eu tenho a concentração de tal substância, de açúcar, papapá, papapá. Então, você vai lá, programa a máquina vai dosar esses ingredientes para que você tenha um produto final de referência, que vai ser a sua Coca-Cola. Então, vamos imaginar, se por acaso vem um sujeito ruim, né, vai lá sabotar a fábrica e simplesmente lá aumenta a concentração de alguma coisa, eu vou ter uma alteração na composição do produto. Então, vamos imaginar que esses agentes, eles vão causar esse tipo de alteração. Consequentemente, se eu mudo a composição dos ingredientes, eu mudo a qualidade do refrigerante, lá da Coca-Cola. Se eu mudo a característica genética, consequentemente, eu vou mudar a característica morfofuncional da célula. Aí eu tenho a iniciação. Eu tenho uma célula modificada, que não vai ser... A gente tem a possibilidade ainda, né, de morte, né, por uma identificação do sistema imunológico, mas a partir do momento que essa expansão clonal acaba sendo muito maior do que a capacidade de resposta do meu sistema imune, consequentemente, eu levo à formação da neoplasia. Né? Então, vamos imaginar, ó, tudo aquilo que a gente já viu na patologia, nesse segundo bimestre, resumido exatamente aqui nesse fluxograma, né? Baseado justamente em todas aquelas características que vão estar promovendo os processos de alteração celular, né, e, consequentemente, as alterações genéticas. Ok? E aí, pessoal, agora falando de maneira específica dessas etapas, né? Então, começando pelo começo. Então, a etapa de iniciação. Então, etapa de iniciação vai corresponder à transformação da célula. Então, aquela dinâmica que nós vimos ali no fluxograma. Imaginar fatores físicos, químicos ou biológicos que, de certa forma, vão estar fazendo com que aconteça modificação genética da célula. Né? Então, pessoal, vamos imaginar que, inicialmente, essas alterações vão ser promovidas, né, com o intuito de fazer com que essa célula sobreviva àquele microambiente alterado. É o que a gente conversou bastante durante esse semestre, quando eu tenho a modificação da composição da mucosa da traqueia para que ela possa sobreviver às agressões promovidas pelos componentes químicos do cigarro. Então, vai chegar um momento
que essas alterações, essas modificações genômicas que as células acabam sendo induzidas, podem estar tornando ela potencialmente, né, pode se tornar potencialmente danoso. Então, aquilo que seria, de fato, um processo para você conseguir se adaptar, pode estar levando a modificações irreversíveis. E aí, a partir do momento que essa modificação ela vai para frente, eu tenho uma multiplicação de forma completamente autônoma, isso pode estar fazendo com que aconteça, né, toda aquela dinâmica da promoção, né, aquela expansão clonal dessas células geneticamente modificadas. Tá? Um fator importante, pessoal, quando a gente fala da etapa de iniciação, vamos imaginar que, de certa forma, eu ainda tenho aqueles fatores que vão ser determinantes para que possa estar corrigindo toda aquela alteração na proliferação celular. Né? Então, o que a gente percebe que uma vez que essa célula seja inicializada, ela acaba respondendo muito menos a esses fatores. Né? E de certa forma, aqueles que seriam responsáveis por estar promovendo a morte dessa célula, né? Ou até mesmo que possa estar promovendo a diferenciação celular, acabam não tendo uma resposta positiva. Né? Então, o que a gente observa que, de certa forma, essas células iniciadoras elas começam meio que ficar independentes. É o que a gente observa na displasia, é o que a gente observa na neoplasia. Né? Só que, de certa forma, vamos imaginar que essa célula inicialmente induzida à transformação não necessariamente vai estar originando um tumor. Eu tenho fatores que vão ultrapassar, né, vamos imaginar, essa dinâmica de controle do ciclo celular para que, de fato, possa estar promovendo aquilo que seria a correção. Né? Então, imaginar que a magnitude dessa transformação também vai influenciar diretamente no aparecimento, né, e na progressão desse processo, né, de carcinogênese. Então, por isso que a gente observa, né, que uma célula apenas iniciada não significa que vai estar originando um tumor. Né? E aí, pessoal, aquilo que eu falei com vocês lá no fluxograma, ó, esses agentes iniciadores, a gente tem uma dinâmica que pode ser administrado de uma única vez, né? Então, quando ele tem aquele efeito rápido e imediato, ou o que é mais comum, em doses fracionadas, né? Ou seja, quando você tem aquilo que seria os efeitos, né, cumulativos, somatórios, né? Então, é quando você induz durante muito tempo aquilo que seria essa modificação celular. É por isso que eu falei, imaginar a questão do cigarro, imaginar, por exemplo, a dinâmica dos raios ultravioleta, né? Imaginar uma situação relacionada, por exemplo, a uma bebida alcoólica, né? Enfim, então, vários fatores externos de origem física, química ou biológica que podem estar trabalhando, né? Podem estar funcionando exatamente nessa dinâmica, né? Ou uma dose única, imediata e rápida, ou aquela que vai ser acumulativa, né? Fracionadas, modificações pequenas, né? Pequenas alterações, até o ponto dessa célula modificada se tornar completamente autônoma, e aí eu tenho aquilo que seria, né, toda a etapa relacionada ao processo de iniciação. Ok? Então, pessoal, importante, quando a gente observa que as células elas estão geneticamente modificadas, isso ainda não corresponde a um sinal clínico. Lembra que a fase clínica, que seria exatamente o aparecimento dos sintomas e dos sinais, é o quarto fenômeno, né, do princípio da patologia, que seria exatamente, né, aquela dinâmica da gente ver da fisiopatologia. Né? Então, percebam que a gente está falando aqui, ó, mecanismo de ação, aí eu estou tendo anatomia patológica, que é essa modificação genética, para a gente poder chegar na última. Então, vamos imaginar que, clinicamente falando, ainda não é possível, né, a gente estar fazendo aquilo que seria a identificação desse tumor. Né? Então, percebam, a célula normal, modificação genética, né, pode ser ativação de oncogenes ou simplesmente uma mutação. Então, eu tenho uma célula modificada.
por enquanto, ainda não detectável, né? Então, que a gente observa que ela vai estar preparada, né, para que a gente tenha ação de segundos fatores para que possa estar promovendo, né, aquilo que seria, de fato, o processo de promoção. É por isso que a gente fala, ó, agentes iniciadores e agentes promotores. Ok? E aí, pessoal, a segunda etapa desse processo de carcinogênese, ele vai estar consistindo exatamente nisso aqui, ó, proliferação ou expansão das células iniciadas. Né? Então, a partir do momento que eu tenho a modificação genética, que essa célula não vai ter um controle do seu ciclo celular, né? Ela vai, de fato, acontecer toda aquela dinâmica de uma expansão clonal, uma multiplicação dessas células. Então, pessoal, essa etapa ela vai ser importante no sentido de estar fixando as alterações genéticas que foram induzidas, né, lá naquele início, nesse processo, nessa etapa de iniciação. Né? Então, vamos imaginar que, de certa forma, a partir daqui, a gente já começa a observar o aparecimento dessas neoplasias, dessas modificações teciduais. Né? Inicialmente, um processo de anatomia patológica, que aqui agora, aquela anatomia, ela vai começar exatamente a expandir, a aumentar. Né? Então, o que a gente observa aqui, de fato, esse processo ele vai estar acontecendo. Um ponto importante, pessoal, como nós temos uma célula em que inicialmente você tem aquilo que seria uma alteração genética, uma modificação genética, então vamos imaginar que eu tenho um padrão genético diferente. Né? Então, esse padrão genético, ele pode estar gerando novas mutações. Ok? Então, vamos imaginar que aquela mutação inicial que foi promovida, não necessariamente vai ser ela que vai ser... Desculpa, aquela mutação inicial que foi iniciada, não significa que vai ser ela que vai seguir até o final do processo. Então, como eu tenho uma modificação do padrão genético dessa célula, então, nessa etapa de promoção, a gente pode observar um aumento dessas mutações. Então, eu tenho ainda uma possibilidade de modificação dessas células por conta desses padrões diferentes. Né? Então, é tipo aquela dinâmica do telefone sem fio. Você vai deixando um pedacinho aí da frase, quando chega lá no final, vamos imaginar que possivelmente aquela frase final não é correspondente à fase inicial. Né? A frase, né, final não é correspondente à frase inicial. Então, imaginar que nessa dinâmica de padrão genético modificado, isso também pode ser observado. Né? Então, por isso que a gente ainda imagina essa promoção acontecendo. Né? Outro aspecto relevante nessa etapa de promoção seria o fato de que, se a gente está falando de uma expansão clonal, né, ou seja, aquela célula inicial modificada aumentando em quantidade, então isso vai fazer com que, de certa forma, demande um certo tempo. Tá? Então, que, de certa forma, ele vai meio que aumentando a quantidade de célula naquele tecido para que, de fato, você tenha o aumento daquele tumor. Né? Então, vamos imaginar que, inicialmente, você também ainda não percebe os sinais clínicos, porque você está começando a expandir aquela célula geneticamente modificada. Por ele ser um processo demorado, ainda existe a possibilidade de ser uma dinâmica reversível, que foi que eu mostrei lá naquele fluxograma. Então, na iniciação com a modificação, eu posso estar voltando, causando apoptose. No início dessa promoção, essa célula também pode acontecer, né, de fato, aquele processo de morte. Né? Tanto, pessoal, que muitas das vezes essa dinâmica de aparecimento de modificações genéticas, se ela foi interrompida antes de você tomar forma, vamos imaginar que os efeitos relacionados àquela neoplasia não vai se manifestar. Então, possivelmente, existem pessoas que podem ter passado por essa situação
sem simplesmente sentir, né? Então, que o corpo ele foi capaz de estar anulando e não deixando isso ir para frente. Tá? Principalmente aquelas pessoas que acabam estando em contato, né? Exatamente com esses fatores carcinogênicos, né? Então, que vão estar promovendo de forma gradativa essas modificações. Então, por exemplo, se essa pessoa simplesmente chegar a um ponto, parar de ter contato com esse agente, seria uma possibilidade. Você para a indução, consequentemente você reduz a promoção e você dá um tempo maior de resposta do organismo. Então você possivelmente pode ter uma regressão. Mas não necessariamente isso é uma via de regra, né? Então a gente sabe que existem fatores fisiológicos que podem contribuir para que esse processo ele seja positivo ou não. Então aí vamos imaginar situações que podem, né, estar diretamente uma situação multifatorial, né? Então, que podem contribuir para que, de fato, não tenha uma progressão desse processo. Tá? Então, pessoal, lembrando, eu tenho agentes iniciadores e agentes promotores. E quando eu falo desses agentes promotores, vamos imaginar que são substâncias, geralmente com característica proteica, que vão estar fazendo com que aconteça uma certa irritação no tecido, né? Algum tipo de estresse no tecido. Então, tanto numa situação de provocar inflamação, como também de induzir a proliferação. Como é o caso, né, de situações relacionadas aí aos fatores de crescimento. Né? Então, aí a gente observa nesse processo. Importante, como a gente observa que a neoplasia e a displasia seria exatamente distúrbios relacionados a uma hiperplasia, que é um processo adaptativo, então os mesmos fatores que promovem a hiperplasia podem estar causando essas modificações, podem estar promovendo exatamente essa proliferação celular. Né? Então, numa tentativa do organismo se adaptar, se eu já tenho uma célula geneticamente modificada, o organismo, vamos imaginar que inicialmente ele não tem noção desse aspecto, então ele vai promover exatamente esse processo de crescimento, né, de divisão, fator de crescimento para que eu tenha proliferação celular. Então, os fatores, os agentes capazes de induzir uma hiperplasia também podem estar se comportando como um agente promotor. Né? E aí, induzindo toda essa dinâmica, né, relacionada a esse processo. Ok? Aí, pessoal, só para a gente observar alguns dos agentes que podem ser considerados aí como promotores, né? Então, aqueles que podem estar induzindo o fenômeno de inflamação, como o éster de formol, fenóis, aqueles que são classificados como fatores de crescimento, como o caso de hormônios. Aí a gente tem, por exemplo, medicamentos, né, que vão estar, por exemplo, diminuindo a capacidade de reconhecimento. Então, isso acaba sendo um agente promotor, né? O calor, traumatismo, né? Então, que a gente observa nessa situação. E um ponto importante, né? Quando eu falo de um iniciador, é aquele que vai estar atuando diretamente no material genético. Agora, no caso do promotor, ele não se liga ao material genético, né? E nem vai estar provocando a mutação. Ele vai estar induzindo a célula a se proliferar. Ah, professor, mas você não falou que na promoção não pode ter ainda mutação? Sim, pode continuar tendo mutação, mas devido às modificações de padrão genético que aconteceram na primeira etapa. Então, ele não vai estar atuando. Essas mutações que vão estar acontecendo na promoção, elas são oriundas de um padrão completamente modificado, de um padrão genético que foi modificado anteriormente. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho dessa dinâmica, ok? Pessoal, vou fechar aqui porque vai acabar o tempo. Aí, daqui a pouquinho, na próxima etapa. Beleza, então, pessoal, voltando aqui,
aquela situação que a gente estava conversando, né? Alguns fatores que podem ser irritativos, né? Inflamatórios, e outros que podem funcionar exatamente como fatores de crescimento, né? Então, ó, inicial, que seria exatamente a mutação genética, toda a dinâmica da promoção, e aí eu tenho a progressão, né? Que seria, de fato, aquela dinâmica do aparecimento dos sinais clínicos, que a gente vai estar vendo a partir de agora. Ok? Então, ó, saindo dessa etapa de promoção, a gente observa, né, de fato, a progressão. Então, vamos imaginar que dentro da dinâmica, né, relacionada às modificações genéticas que essas células elas vão acontecer, que vão sofrer, vamos imaginar que nessa progressão a gente ainda está falando de processos benignos e malignos, né? Então, a gente tem a possibilidade de uma neoplasia benigna ou uma neoplasia maligna. Então, eu tenho essas modificações genéticas que vão estar fazendo com que esse processo ele possa estar acontecendo. Aí, pessoal, a partir do momento em que eu tenha um processo mais agressivo, né, vamos imaginar que isso vai indicar a dinâmica de uma progressão tumoral. Né? Então, é importante destacar que durante esse processo, essa progressão, essa continuidade da expansão clonal, ela também vai estar relacionada àquilo que seriam modificações nas células. Tanto que quando nós vimos lá aquela etapa do processo de neoplasia maligna, que eu mostrei para vocês a foto, né? A gente observa que as células elas começam a apresentar características de polimorfismo, ou seja, as características das células acabam sendo completamente aleatórias e não correspondente àquela área onde, de fato, elas deveriam estar localizadas, né? Então, de fato, a gente observa que nessa etapa de progressão, essas modificações, elas tornam as células cada vez mais agressivas, né? Então, isso faz com que, de certa forma, crie uma instabilidade genética, né? Então, consequentemente, com a expansão, com esse processo de aumento da mutação, instabilidade genética, a dinâmica da lesão ela se torna cada vez mais agressiva. Então, isso é correspondente à progressão. Ok? Então, aí, imaginar que é toda aquela dinâmica da anatomia patológica simplesmente proliferando cada vez mais, florindo, e toda aquela alteração genética ela vem à tona, né? Que aí vai estar representando essa malignidade. É por isso que nessa etapa de progressão é onde a gente começa a perceber os sinais clínicos. Então, esses sinais clínicos representando exatamente a consequência dessas modificações genéticas associadas a essa instabilidade, né? Que aí vai estar levando a uma mudança de todo aquele arcabouço, né, do tecido. Né? Aí a gente viu, né, toda a dinâmica relacionada a células que não vão estar se aderindo corretamente, induzindo, por exemplo, a proliferação, né, de determinadas características, né, principalmente na dinâmica de formação de novos vasos sanguíneos, que aí você tende a tornar o tumor cada vez maior, né, que aí vai ser justamente a progressão do processo. Né? É importante, pessoal, que aqui a gente ainda tem como destaque a questão da defesa imunológica, da resposta imune. Por quê? Porque, de certa forma, eu tendo um processo inflamatório, uma identificação, você já tem aquilo que seria o aparecimento de alguns sinais, né? Então, de certa forma, por mais que a defesa imunológica ela não seja capaz de estar retrocedendo esse processo, ele principalmente dá aquele alarde, né? Ele começa a identificar qualquer tipo de alteração. Tanto que a gente vê a questão do sangramento, né? A questão, por exemplo, de processos de inchaço, o mau funcionamento de determinados órgãos, muito por conta dessa resposta imunitária. Infelizmente, acaba sendo insuficiente, né? Então, ela não vai ser condizente à capacidade de progressão que essas células acabam acontecendo. E é interessante, porque aqui na progressão eu tenho seleção natural. E por incrível que pareça, essa seleção
vai ser exatamente para a manutenção daquelas células com maior capacidade de proliferação. Aquelas que não conseguem sobreviver à ação do sistema imune, simplesmente elas vão morrer. Né? Então, sempre vai ter vantagem aquelas células que vão conseguir crescer e que vão ter propriedade de invasão. Então, quanto maior a velocidade de mitose, né, de divisão que essa célula tiver, maior vai ser a sua possibilidade de sobrevivência. Então, aqui a gente tem uma seleção natural para o mal, né? Então, até coloquei ali, né? Quem lembra do darwinismo, né? Toda a dinâmica da teoria da evolução, voltada exatamente para aqueles que estão mais adaptados que vão conseguir sobreviver. E nessa condição, essa adaptação vai ser justamente a capacidade de multiplicação. Porque aquelas que não conseguem proliferar de uma maneira rápida, né, e conseguem progredir com essas modificações genéticas, simplesmente vão ser, podemos dizer assim, aniquiladas pela resposta imunitária. Né? Então, pessoal, por isso que a gente pode dizer que em condições raríssimas existe uma possibilidade de uma involução desses tumores. É tipo aqueles filmes, né, de drama que de repente a pessoa fica curada, né, vai curar de um dia para o outro, porque existe essa possibilidade. Então, durante esse processo de seleção natural pela resposta imunológica, aí a gente acaba tendo mais células não adaptadas, né, e que acabam, de fato, né, sofrendo aquilo que seria uma involução espontânea. Então, como eu disse, ó, nesse caso, ó, provavelmente vão surgir clones menos adaptados. Então, todo aquele trabalho que foi feito na iniciação e na promoção não foram suficientes para fazer com que essa célula consiga ser mais rápida do que a nossa defesa, né? Mais rápida do que a nossa resposta imunológica. Então, de fato, o organismo, né, ele acaba realizando aquele processo de eliminação. Então, uma resposta de defesa. Então, o que a gente percebe, aquelas que, de fato, passam por essa seleção, né, aquelas que, de fato, promovem, né, essa progressão dessas mutações genéticas, vamos observar que o final do processo vai estar relacionado à metástase. Né? Então, a metástase. Então, vai ser a disseminação dessas células para um tecido, para um local secundário, para que, de fato, aconteça toda aquela dinâmica, né, relacionada ao processo em que você tem a formação de uma nova massa tumoral. Né? Então, a gente observa, né, a dinâmica dessa progressão acontecendo nesse fato. Então, ó, vamos imaginar que, quando eu falo progressão, o câncer já está instalado. Então, ó, vamos imaginar isso aqui. Ó. Eu estou aqui, ainda eu estou na etapa de promoção. Então, etapa de promoção, várias modificações, aí eu tenho o acúmulo, que vai ser correspondente a essa progressão. Então, ó, esse acúmulo, levando em consideração o tecido, já é o câncer instalado. Então, pessoal, é a partir daqui que a gente acaba observando o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Tá? Pessoal, importantíssimo, né? Então, vocês vão ver que as informações que eu acabei tirando muitos, né, do site do INCA, né? Porque lá, querendo ou não, acaba sempre estando atualizado com relação a esses dados. Mas é importantíssimo. A fase de promoção, por mais que eu não tenha manifestação clínica, eu tenho uma manifestação tecidual. Ou seja, eu já tenho uma modificação no tecido. Né? Então, é aquela dinâmica de você precocemente identificar essa modificação genética. Tá? A formação dessa massa tumoral. Então, pessoal, quando a gente fala desse outubro rosa, novembro azul, né, todas as campanhas de prevenção de câncer é justamente para que você consiga identificar
nessa etapa. Porque vamos imaginar, pessoal, quanto maior a idade da pessoa, mais difícil vai ser a resposta do seu sistema imunológico. Isso significa que a progressão ela vai ter quase que 100% de chance de acontecer. Né? Então, a gente sabe que quando identificado precocemente, você evita aquilo que seria a manifestação clínica da doença. Ou você minimiza, nossa, será que falei certo? Vai minimizar a manifestação clínica relacionada a esse tumor. Tá? Então, por isso que quando o médico fala, nossa, que bom, a gente conseguiu pegar ele no estágio inicial, né? Então, vamos imaginar que, de certa forma, você consegue ter uma possibilidade de regressão muito maior. Né? A gente vai ver até no videozinho como que os medicamentos, né, de fato, eles vão estar atuando, né? Só para a gente observar o que vai induzir a esse processo ele não progredir. Né? Então, que ele fique parado até um ponto de simplesmente ele regredir. Né? Então, aí eu tenho essa dinâmica, né, que vai ser correspondente a essa fase de progressão. Ok? Então, pessoal, só para a gente observar o que significa toda essa dinâmica da progressão. Então, percebam, ó, a iniciação, uma modificação genética. Então, eu tenho a promoção, e a partir dessa promoção, a gente observa que ainda tem possibilidade, né, por conta desse padrão alterado, de eu ter novas modificações. Então, essa promoção seria a expansão clonal. Percebam, ó, que, por exemplo, algumas situações podem fazer com que a célula não vá para frente, então ela morra. Né? E, ao mesmo tempo que eu tenho a passagem da promoção para a progressão, eu também tenho essa possibilidade. Né? Então, essa evolução clonal, ela simplesmente não ir para frente. Mas o que é interessante, percebam aqui, ilustrado pelos pontinhos, né? Eu tenho padrões genéticos diferentes. Isso pode estar criando novos padrões. Então, acaba sendo uma expansão clonal heterogênea, né, com vários padrões genéticos. Então, de certa forma, a gente acaba observando esse tipo de ação. Pessoal, ao mesmo tempo que eu tenho uma dinâmica de apoptose, vamos imaginar que algumas dessas células, por falta de adaptação àquele ambiente, né, que foi aquilo que a gente viu na progressão, ela simplesmente não vai para frente. Né? Então, aí eu tenho toda essa dinâmica, padrões diferentes, que vão corresponder exatamente à formação do tumor. Ok? Aí, pessoal, só para a gente poder ilustrar, né, novamente como que vai acontecer toda essa situação. Então, ó, percebam os agentes iniciadores, né, numa célula normal, levando uma alteração genômica. Então, eu tenho a célula alterada. Percebam sempre ó, a setinha que vai e volta, vai e volta. A partir dessa célula modificada, eu tenho toda a dinâmica da expansão clonal, que é correspondente a essa promoção. Aí só lembrando, pessoal, que essa aqui, ela pode ser por conta da mutação ou, por exemplo, oncogênesis, né? Ou seja, você está meio que ativando genes adormecidos, né? Que aí vão estar promovendo também essa modificação. Aí que nós observamos que a alteração genômica, né? Então, aí vai estar promovendo uma resposta imunitária, pode ser promovida, então, por fatores hormonais, ou até mesmo a dinâmica de alguns medicamentos, né, que a gente viu ali, pode estar, de certa forma, contribuindo para que essas alterações aconteçam. Até chegar naquilo que seria a instalação da massa tumoral, que aí eu tenho aquilo que seria o câncer clínico, né, que é correspondente à progressão. Aí, pessoal, essa progressão, lembra que o estágio final é a metástase. E essa metástase correspondendo, por exemplo, à disseminação. Então, percebam, ó, o primário e as possibilidades de secundário, né? Então, lembra quando a gente viu na aula passada, né? As vias de disseminação pode acontecer pelo tecido, pode acontecer por vasos sanguíneos,
E quando a gente fala de carcinoma, a gente tem a dinâmica dos vasos linfáticos, então por isso a possibilidade de estar atingindo diferentes locais. E lembrando, não necessariamente o fato dele atingir um tecido secundário significa que ele vai ter sucesso nesse processo. Então ele precisa se adaptar a esse novo ambiente para que, de fato, isso possa estar promovendo, né, toda aquela dinâmica relacionada à instalação desse câncer secundário. Tá? Então, só para poder fechar, né, essas etapas relacionadas aí à carcinogênese. Ok? Então, pessoal, só para a gente ter uma ideia, eu tenho uma estimativa, né? Então, isso aqui já são dados epidemiológicos, interessante para a gente poder entender como que acontece, né? A questão da estimativa da taxa, né, bruta de incidência de câncer no Brasil. A gente ainda tem, por exemplo, o câncer de pele sendo o de maior incidência, né, na mulher e no homem, né? Então, por exemplo, 55% no homem e 60% na mulher, né? Só que ele vem bem próximo exatamente de situações que envolvam o aparelho reprodutor, né? Aqueles teratomas, então, que podem estar relacionados ou, por exemplo, a câncer que envolve as glândulas acessórias ao sistema reprodutor. Então, por exemplo, eu tenho a dinâmica de 53% envolvendo próstata no homem. Então, se a gente for fazer estatisticamente falando, não tem uma diferença, né? Igual a gente vai na eleição, né? 2% para cima, 2% para baixo. Então, praticamente tem um empate técnico. E quando a gente fala na mulher, eu tenho câncer de colo do útero, né? 49%. E é interessante, pessoal, que esse câncer de colo do útero, ele acaba sendo proporcional também ao câncer de mama, né? Então, representando aí também 49% da incidência, né? Quando a gente fala em termos gerais da população. Aí eu tenho os menores, né? Então, boca, esôfago, pulmão, estômago. Então, aí a gente tem as proporções, né, de acordo com o sexo, homem e mulher. Então, o que é destaque aqui para a gente, né, é só a gente pegar, por exemplo, no homem, o que chama atenção, pele e próstata, na mulher também, a pele e na questão da mama e também do colo do útero. Tanto, pessoal, que no caso próstata, colo do útero e mama, são aqueles que acabam tendo mais dinâmica, né, de, como posso dizer, campanhas, né, de prevenção. Né? A pele nem se fala. Então, a questão da questão de você estar fazendo, a questão da utilização, né, o uso de protetor solar, então já é uma campanha para você evitar a ação dos raios ultravioleta, né? Então, pessoal, isso aqui é do INCA, tá? São dados do INCA, né, mostrando mais ou menos como que está a situação. Tá? Aqui, só para a gente ter uma ideia, né, por exemplo, os locais onde eu tenho maior incidência, né, então a gente pega essa região, né, inclusive pegando o Rio, Espírito Santo, né, onde eu tenho a maior proporção, né, de homem na população, né, que vão estar relacionados. Né, então, que a gente fala incidência para 100 mil pessoas, então a cada 100 mil, de 242 a 438 homens aqui. No caso das mulheres, a gente observa também a mesma região, de 247 a 419, e a gente pega aqui na mulher a região norte, né, e um pouquinho da região nordeste, né, vamos imaginar, são os locais onde a gente tem a menor incidência. E no caso dos homens, a mesma coisa. Né? Então, a gente até pega aqui, por exemplo, a Bahia, né, pega, por exemplo, os estados, a maioria dos estados da região norte, onde eu tenho uma menor incidência relacionada ao câncer. Aí, pessoal, existem, como a gente sabe que isso são informações que são mantidas, né, pelos governos estaduais, a gente sabe que existem alguns dados que podem ser controversos, né? Mas, de certa forma, isso aqui acaba mostrando, né, algum tipo de, vamos dizer assim, de um padrão relacionado justamente à dinâmica da incidência de câncer no Brasil. Ok? Certinho? Opa. Agora, pessoal, só para a gente ter uma ideia, a distribuição de tumores em crianças e adultos.
né? Então, aí a gente pega a distribuição de acordo com a idade. Então, a gente observa, por exemplo, nas crianças, a leucemia vai ser aquela que, de fato, acaba sendo o mais comum, né? Então, acompanhado dos linfomas, né, como o linfoma de Hodgkin, né, a questão dos tumores do sistema nervoso, os carcinomas, que seriam envolvido a tecido de revestimento, aí de células germinativas, né, que são de fato envolvidos, por exemplo, na questão da formação de novos tecidos, né? E aí a gente tem tumores de tecido mole, né, de tumores de tecido ósseo, enfim. Então, aquelas que a gente observa que vai ter a maior incidência. Já no caso dos adultos, né, então, ó, o carcinoma basocelular da pele, que seria a dinâmica daquilo que a gente viu, né, que corresponde a 60% e 55%, acaba sendo o maior, né? E aí a gente vem, ó, a questão do câncer de mama, câncer de próstata, né? Então, representando os demais, aí vem de câncer de pulmão, coloretal, aí os carcinomas de epitélio de revestimento, né? As leucemias e linfomas, tumores não epiteliais, tumores renais. Então, só para a gente ver como que é a estimativa, né? De acordo com o INCA, da incidência desses tumores relacionados a crianças e adultos. Então, percebam que na dinâmica das crianças, o que acaba sendo mais letal vai ser justamente a leucemia. Ok? Agora, pessoal, só para a gente observar a dinâmica da idade, né? Como eu disse para vocês, quanto maior a idade, a gente observa o maior número de neoplasias, né? Então, aqui a gente tem a porcentagem de tumores malignos. Então, percebam que quando a gente chega, por exemplo, a partir de uns 60 anos, eu tenho algo que acaba sendo meio que exponencial, né? Então, aquela dinâmica que eu falei com vocês. Quanto mais velho for o organismo, menor vai ser a capacidade de resposta positiva contra essas alterações celulares. Então, compromete aquilo que seria você reverter algumas dessas modificações teciduais, né? Então, isso serve tanto para homem quanto para mulher. Então, o número de neoplasias a partir dos 60 anos acaba aumentando, né? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, a gente sabe, né, de 0 a 39, de 40 a 59 e aqui de 70 a 79 anos. É só a gente observar, pessoal, esse cenário da Covid-19 aí que a gente está vivendo, o público que acaba sendo muito mais atingido, né, em termos de estágios mais avançados, né, mais letais, é exatamente isso aqui. A gente pega daqui até aqui. A gente sabe que daqui para cá existem as letalidades, né, que a gente está observando, mas aí que são pessoas que acabam fazendo parte do grupo de risco, né? Então, a gente está falando de um diabético, de uma pessoa que acaba tendo algum tipo de doença vascular, né, ou qualquer outro tipo de doença crônica, né, doença autoimune, enfim. Então, que podem fazer com que pessoas que estejam abaixo dessa faixa etária sejam acometidos pelas características muito mais malignas, né, relacionadas exatamente à atuação da Covid-19. Certinho, pessoal? Ok? Então, vamos ver o videozinho. Ah, não vai funcionar? Sacanagem, né? Beleza, gente. Eu vou fechar aqui e vou abrir o vídeo para vocês rapidinho, tá?
Ha ha ha!